eu tô de quarentena já faz um tempo, né? Porque eu tô sem trabalhar oficialmente, né? Assim, com vínculo empregatício. Eu tô trabalhando à distância. E a quarentena tá durando mais do que eu gostaria. Nessa questão da migração, a preocupação é exatamente como é que essas pessoas estão sendo acolhidas agora num período tão difícil, né, Margarida? E aqui no Paraná, principalmente, as coisas vieram de cima para baixo, sabe? Fazendo com que os professores ficassem um pouco sem saída. Era uma coisa meio que obrigatória. Está sendo, né, uma coisa obrigatória, os professores terem que usar o Moodle lá do Google, que é uma espécie de Moodle, né? E passar para as crianças. Então, são centenas e milhares de salas e não são os professores que atendem as suas turmas, então os alunos estão muito indignados. Tem uma colega aqui, inclusive, que é daqui, que coloca o depoimento de um aluno. É uma criança que fala, e ele diz, prof, você ensina diferente. Oi, professora, tudo bem? A mãe não, eu não, assim, você, professora, sem você, professora, eu não consigo aprender bem. A mãe não é igual você. Você tem as manias de pro, mas a minha mãe não tem, ela trabalha num restaurante. Ela só tem a mania de fazer comida. Me desculpe de incomodar agora, mas só que eu queria falar para a senhora isso. Eu acho que em alguns aspectos a gente avança e em outros a gente exclui. E, como sempre, excluir uma grande parcela da sociedade, né? Porque por uma série de razões, os pais, meu neto, por exemplo, está fazendo as atividades, ele estuda numa escola particular, ele tem uma série de acessos em casa, telefone, gravadores, bom computador para ele usar, ele não depende do computador de ninguém, ele tem o dele próprio, fone de ouvido. Então, ele vai lá e faz, grava, conversa com os colegas, fazem trabalho em equipe, mas é uma outra realidade. Aí, se você pega, por exemplo, alunos da educação básica da periferia, que mal tem casa, e aqui em Curitiba é o que mais tem, de pessoas que vivem em casas que são subhumanas, são de autoconstrução, essas pessoas mal têm um lugar para morar. A escola, ela é um lugar onde eles se alimentam, onde eles sociabilizam, né? E eles ficam o máximo tempo possível na escola. E já as escolas que eu visitei são muito precárias em termos de rede, de computadores para as crianças. Então, eu acho que nessa condição, a lição que a gente aprende é que, dependendo do caminho e das decisões que se tomam, nós vamos privilegiar sempre determinados grupos em detrimento de outros. Oi, professora, tudo bem? Tá tudo certo, tudo tranquilo, por enquanto. A questão do EAD, o ensino à distância para os alunos estrangeiros, está enfrentando o mesmo problema que os alunos do regular, né? Nem todos têm o acesso à internet e aos aplicativos que o Estado está disponibilizando essas aulas, pelo YouTube e por um aplicativo do Google. Mas quem não tem acesso à internet fica um pouco complicado de acompanhar. Teve umas reuniões em que foi pedido para que fosse colocado legendas para os alunos surdos nas aulas, e daí acaba também ajudando os alunos estrangeiros que não entendem tão bem o português que é falado nessas videoaulas, que elas são passadas de forma bem rápida, assim, é um conteúdo bem... não é o ideal, né? A única coisa realmente efetiva que foi feita aqui na minha escola, e acho que foi repetido em outras escolas também, o governo do estado está dando alimentos da merenda escolar, que seriam fornecidos no período normal para os alunos, estão sendo fornecidos para os alunos de maior sensibilidade social ou em condições mais precárias. Os alunos do Bolsa Família também. Aí a gente conseguiu incluir os alunos estrangeiros nesse grupo também. E os alunos das nossas turmas de português para estrangeiros também entraram nessa lista de doação. Então eu até estou ajudando nessa entrega. Em média, assim, a gente está entregando para umas 30 famílias de estrangeiros um kit de alimentação bem reforçado nesse período em que a escola está fechada, e de quarentena, e isolamento social. A gente entrega mais ou menos uns 120 kits por semana,
kits de merenda e pelo menos uns 30 a 35 são para alunos estrangeiros ou de famílias estrangeiras que a gente entende que também fazem parte dessa vulnerabilidade social. Mas a questão do EAD, essa foi uma coisa que está dando certo, que a gente está conseguindo cobrir. Agora, a coisa do EAD e da aula à distância, isso está longe de ser o ideal, está sendo difícil para os alunos brasileiros acompanharem, para os alunos estrangeiros, então está bem complicado. Estamos tentando entregar, pelo menos uma vez por semana, entregar atividade para os alunos impressa, para os alunos fazerem em casa, né? Os que não conseguem, mas mesmo assim também é difícil. A gente está vendo uma dificuldade bem grande, dadas as condições que todo mundo está passando. O governo do estado aqui estava tentando, pelo menos, que esses aplicativos da educação para a distância não cobrassem a franquia da internet, né? Não cobrassem os planos da internet. Então, um aluno mesmo sem crédito poderia navegar nesses aplicativos. Isso ainda não está efetivado. Eles estão tentando implementar isso. Então, isso restringe essa questão do Wi-Fi, dos planos de dados, restringe bastante. A aula também é dada no YouTube e em canais de TV aqui no Paraná. Mas isso também não ajuda muito, sabe? Porque por mais que algumas aulas, eles consigam ver aulas, por exemplo, e nos canais de TV, a postagem das atividades é feita nos aplicativos. Então tem casos que nem uma família aqui que eu converso sempre, que é um celular para a família toda. Então a aluna não consegue fazer a atividade. Então são questões bem... A educação à distância não consegue, pelo menos feita de forma acelerada, como ela foi feita, pegou todo mundo de surpresa, né? Ela não consegue cobrir todas as realidades, ainda mais as realidades desses alunos estrangeiros, infelizmente. A Universidade Federal de Roraima, no primeiro momento, ela adotou a educação à distância, né, a EAD. Essa educação à distância, ela não funcionou. E aí eu queria, dizer algumas peculiaridades que a gente tem. Nesse momento, a gente está com todas as atividades acadêmicas não essenciais paralisadas. As aulas estão paralisadas, as pesquisas estão paralisadas, boa parte das atividades administrativas estão paralisadas, só não está paralisado serviços essenciais, como alguns serviços ligados à reitoria, alimentação estudantil, o abrigamento estudantil, etc., que são coisas que são necessárias e precisam continuar. No primeiro momento, as atividades acadêmicas seriam à distância. A questão é que em Roraima a gente tem dois elementos que são muito complicadores, né? O primeiro deles é que a gente tem uma internet muito ruim, muito pouco confiável. Tá? Ela é muito pouco estável, né, no estado. Então, ter ferramentas de ensino à distância sem ter uma internet de boa qualidade é muito perigoso, né, de você, evidentemente, não conseguir passar o conteúdo, não conseguir passar as questões que são necessárias. E uma outra questão que foi levantada, inclusive, pelos alunos, né, nós do curso de Relações Internacionais fizemos uma pesquisa com os alunos, porque a gente tem boa parte dos alunos, uma quantidade considerável, eu diria, de alunos que têm acesso à internet, mas de uma maneira muito precária. Muitos deles, inclusive, não têm nem computador em casa, acesso à internet pelo celular. Exato. E aí você também criar ferramentas de ensino à distância, sendo que a pessoa, o aluno, aquele que vai receber o conhecimento, não tem as ferramentas adequadas para isso, é muito complicado. Então, o que aconteceu? Optou-se por não discriminar essas pessoas que não têm acesso à internet, ou têm acesso limitado, ou que não têm as ferramentas adequadas para acessar essas aulas. Optou-se por suspender todas as atividades acadêmicas e não criar ainda mais uma diferenciação, uma discriminação com essas pessoas, o que acabaria levando, evidentemente, um distanciamento ainda maior. No afã de não perder as atividades acadêmicas, de não perder as aulas, de não perder os conteúdos ou de não atrasar esses conteúdos, você acabaria por discriminar essas pessoas e distanciá-las ainda mais. Um momento de uma situação de exceção muito grande.
Então, acredito que as pessoas têm que, nesse momento, adotar políticas e comportamentos e ações que visem melhorar a sua saúde, tanto física quanto mental. Então, acho que a interrupção das atividades ela não é bem vista, evidentemente, ela não é, vamos dizer, bem-vinda, inclusive, nós lamentamos essa situação, mas eu acho que é a menos prejudicial nesse momento. Agradeço aos professores por compartilhar essas experiências.